o Salvador. Eu queria ler um texto grande com você, 2 textos, um grande, outro não tão grande assim. O pastor Renato me ajudou lendo um dos textos. E eu queria ler com você Mateus. Na verdade, a minha palavra não é bem uma pregação. Eu tenho tentado aqui colocar na projeção as palavras, né, o esboço da minha ministração, para que a igreja possa acompanhar os pontos das ministrações. Mas não é assim nessa noite, porque eu vou ter uma palavra muito breve. São apenas 2 ou 3 considerações que eu queria fazer para nós aqui nessa noite maravilhosa, em que nós estamos comemorando o Natal. Mateus, capítulo 2, versículo 1. Mateus, capítulo 2, versículo 1, e depois nós vamos ler Lucas, o capítulo 2, o versículo 25, que nós lemos aqui no início, no meio da nossa reunião. Mateus 2, 1 diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisa-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando em casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Agora, Lucas, capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, revelando-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estava o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino será destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento. Ele será alvo de contradição. Pai, nos dê a sua palavra nessa noite, fale conosco. Deixa que a gente perceba o teu coração aqui, em nome de Jesus.
Amém. Queridos irmãos, parece que quando nós cantamos essas canções, quando nós, hoje, depois de mais de 2000 anos, a gente está em algum lugar e vendo as canções, e vendo os presépios, e vendo o ambiente natalino, e vendo as coisas que estão acontecendo em torno de Jesus, dá-nos uma impressão de que foi assim a sua chegada. Parece que o mundo estava de braços abertos esperando o Messias. Parece que todo mundo estava aguardando e de coração muito aberto para receber Jesus. Nós sabemos que não é bem assim. E se você ler os textos a respeito do nascimento de Jesus, vai ficar muito evidente que não é bem assim. Jesus não nasce em Jerusalém. Jesus não nasce em Jerusalém, não é a voz oficial do povo de Deus, não é a voz oficial da estrutura religiosa, oficial, dos sacerdotes, do povo de Deus que decreta, que aponta e que diz que o Messias é aquele. Não, Jesus não é recebido e o povo não é preparado por meio das palavras e das pregações dos seus líderes espirituais e de toda aquela nação sacerdotal que deveria ser Israel. Ali eles não estão preparados para receber o Messias. Parece que apesar deles lerem as profecias, eles aguardam isso durante milênios, desde o jardim, Deus prometera que haveria de nascer o Salvador, alguém que haveria de pisar na cabeça da serpente. Os profetas profetizaram, eles liam isso o tempo todo, mas apesar de lerem tudo isso, quando chega a época específica, parece que eles estão alheios ao que está acontecendo. Deus está se manifestando. Deus está falando, os anjos estão andando pelaquele território, aparecendo a Maria, ele fala com Maria. O anjo fala com José, fala algumas vezes com José. O anjo fala lá com os pastores no campo. Os pastores trabalhando no campo e os anjos começam a falar. Enquanto os anjos um anjo está falando, o céu se abre e milhares de anjos começam a cantar como que o céu, naquela festa, naquele louvor e naquela expectativa de que o tempo chegara. O tempo chegara, o rei haveria de nascer, as promessas que foram dadas a todos os profetas, através dos símbolos, através dos tipos, através das palavras dos profetas, chegou o dia, a plenitude do tempo, o seu Messias está aqui. E os anjos estão cantando, e os pastores no campus estão assistindo esse espetáculo de adoração, e eles se unem a eles em louvor, e eles estão tão comovidos, e depois que os anjos vão para casa, eles vão para Jerusalém, eles vão para Belém, onde está o menino. Parece que os anjos estão agindo. O Espírito Santo de Deus está trabalhando. Há um movimento em Jerusalém, e não só em Jerusalém. Antes disso, há alguns meses atrás, os persas, um grupo de, provavelmente a tradição e a história aponta como sendo um povo persa, alguns sábios. Eles descobrem, eles não têm como tradição e como orientação espiritual a Torá. Não existe sacerdotes lá, nem escribas, e nem fariseu, e nem culto oficial ao Deus de Israel. Mas eles, não sabemos como, eles sabem que está acontecendo alguma coisa. Deus move na tradição deles, na língua deles, do jeito deles. Eles de alguma maneira sabem. Deus como que pula a cerca do território religioso e se revela àqueles magos, àqueles sábios, são persas. Eu estava pesquisando de onde eles estavam até Belém, aproximadamente 2 meses de viagem a cavalo, sabe, uma comissão. E você sabe que essa viagem não é uma viagem fácil. É uma viagem que é andando, não é correndo no cavalo. É uma comitiva que tem pessoas ali
que tem toda uma bagagem, que todo um preparo de uma viagem que demora talvez 2 meses. Não é fácil. Não é como no dia de hoje, que você pega aqui um Uber e anda alguns quilômetros e você chega no seu território. Você pega um carro aqui e você anda 1000 quilômetros, em 2 dias você chega lá. Mas aquele povo, eles saem cerca de 2 meses andando, seguindo uma estrela. Irmãos, isso para nós é até heresia, se alguém disser que está sendo orientado por Deus olhando os astros. Isso para nós é uma heresia e sempre será mesmo, mas Deus de alguma maneira se revela a esse povo que parece que não é povo de Deus. Mas ali, em Jerusalém, quando os magos chegam e falam para Herodes a respeito do menino, ele leva um susto. E leva um susto e ele chama a voz oficial, aqueles que entendem a palavra, os estudiosos, aqueles que conhecem as profecias, aqueles que sabem exatamente o lugar aonde o Messias haveria de nascer. Eles sabem e eles explicam para Herodes e a cidade fica sabendo. E todo mundo, a cidade fica empavorosa porque há uma notícia que em Belém, cerca de 1 hora a cavalo, 1 hora a cavalo nos dias deles. Eu pesquisei quanto tempo nos dias de Jesus era suficiente para sair de Jerusalém a Belém. 1 hora, 1 hora, apenas 1 hora. 1 hora a cavalo, você indo a cavalo, você poderia talvez gastar 3 ou 4, talvez 5 horas a pé. Talvez você poderia ir a pé até lá, mas nenhum cidadão de Jerusalém foi. Nenhuma pessoa da sinagoga foi. Nenhum fariseu, nenhum escriba, nenhum sacerdote foi. Ninguém teve a curiosidade de ir lá. Até o louco desse rei, Herodes, que era um homem louco, absurdamente maluco, que mata todo mundo, mata sua mãe, matou o seu cunhado para perpetuar-se no poder. Até ele parece acreditar, tanto parece acreditar que diz para os magos, vão lá averiguar e me chame depois. É claro que ele tem desejos espúrios no coração e na alma. O que eu estou querendo dizer é que Jesus nasce em um ambiente hostil, de rejeição. Ele nasce e pessoas morrem. Enquanto ele vai nascer, parece que o José precisa aceitar milagrosamente a gravidez de uma mulher que diz estar grávida, sem ser por um ato comum e normal que nós conhecemos. E ele precisa ser avisado. Deus quebra o caminho natural das coisas. E o menino nasce e não tem lugar para ele nascer. Parece que Deus não organizou. Olha, se isso é de Deus, tinha que estar tudo preparado. Haveria uma casa, não tem nada. Deus não privilegia José e Maria para colocar ele num lugar legal, para colocar ele num lugar confortável. Não, ele tem que se virar. E Jesus e a Maria grávida, num lombo de um cavalo, procurando um lugar para se hospedar. Parece que o ambiente não está preparado. Parece que Jesus está sendo colocado ali à força, na soberania de Deus, porque parece que as pessoas que deveriam recebê-lo não estão lá. E pasmem, Deus não se dá o trabalho de avisar nenhum sacerdote. Nenhum sacerdote sonhou com um anjo. Nenhum sacerdote sonhou com a palavra, de orientação sobrenatural. Não aconteceu absolutamente nada dentro dos portões religiosos, oficiais, da fé, de que nasceu no coração de Abraão, que esteve no coração dos patriarcas, dos profetas. Agora, aqueles que deveriam dar o tom, a cor e o sinal profético para a nação, estão desavisados. Deus não sequer faz conta, como que o coração, Deus sabe que o coração daquele povo, se ele avisasse, aquele povo seria capaz de matar um menino, de rejeitar um menino. O Max pregou para nós aqui, semana passada, um texto que vai depois desse de Simeão e Ana, e então começa a contar a história de Jesus. Parece que aquela história de Jesus, em que ele desaparece, em que ninguém sabe onde ele está. Parece que esse quadro em que Jesus está num lugar e a gente não sabe aonde ele está.
As pessoas da maior intimidade, que são os seus pais, não sabem onde ele está. Parece que também, de vez em quando, Jesus some, desaparece do olhar da religião, do olhar das pessoas responsáveis de nos falar de Deus. Parece que Jesus desaparece de nós e entra e dá uma virada à esquerda ou à direita em algum lugar que a gente não o percebe. O fato é que mesmo os sacerdotes e a religião oficial, sabendo que Jesus haveria de nascer em Belém e que haveria um burburinho de que ele de fato está ali, tudo continua do mesmo jeito em Jerusalém. Os sacrifícios estão sendo oferecidos, o sacerdote está reunindo. Todo o sacrifício, todo o culto, tudo aquilo que faz parte da espiritualidade daquele povo está ali. O sacerdote está lendo a Torá, as pessoas estão oferecendo o sacrifício, as pessoas estão comparecendo ao templo, mas eles estão fora, completamente fora do que está acontecendo no coração de Deus, no projeto de Deus e naquilo que está acontecendo em seus dias. Você sabe, você que é pregador, a maioria dos pregadores, eu penso que é assim, todos os pregadores pregam para alguém. Geralmente eu prego para mim mesmo. Geralmente eu prego para mim mesmo, e o temor que eu tenho no meu coração é se Deus está fazendo coisas na história. É se Deus está fazendo coisas perto de mim, na vida do meu pai, na vida da minha mãe, na vida dos meus irmãos, na vida dos meus filhos, nos irmãos que estão sentados ao lado, no mesmo lugar, que Deus está agindo, que Deus está falando, que Deus está manifestando, mas eu não estou percebendo absolutamente nada. Parece que eu estou excluído, parece que eu não percebo. Por quê? Porque há, irmãos, queridos irmãos, toda geração, todas as pessoas, anda um passo, anda um fio muito sensível, uma distância muito pequena, de possuir um coração indiferente para Deus. Um coração que se agarra às coisas de Deus em detrimento da pessoa de Deus. As pessoas podem muito bem se familiarizar com os cânticos. As pessoas podem cantar os cânticos, se tornar pastores, presidentes de congregações e de igrejas de denominações. Denominações inteiras podem se erguer e se tornar poderosas, donas de canais de televisão, abrir igrejas no mundo afora. E mesmo assim, Jesus pode estar fora de tudo isso. O nome dele pode estar sendo falado, cantado, mas mesmo assim, nós corremos um grande risco em abandonar uma fé selvagem em Jesus, uma fé absoluta na pessoa de Jesus e nos agarrarmos com muita intensidade na religiosidade que nós possuímos. A advertência que eu trago para mim e para você nessa noite é Natal. E daí? Jesus nasceu, já faz 2000 anos. E daí? O que modificou na nossa vida? O que modificou na sua vida, no seu olhar, no seu jeito de falar? Eu ando com Jesus, no meu caso, muitos anos. Mas será que ainda eu estou ouvindo as canções como aqueles pastores no campo? Será que eu tenho a dificuldade, depois que ouvir a voz, abrir mão daquilo que está acontecendo ali e correr atrás de um lugar onde eu não estava organizado para ir? Será que a consciência do Filho de Deus modificou os valores da minha alma, do meu coração, do meu cultuar, do meu cantar? Há fervor em mim? Me coloca de joelhos, a presença de Jesus me coloca constrangido em sua presença? Ou eu estou transformando Jesus em um grande, poderoso Papai Noel? Um maravilhoso Papai Noel, que não se importa com a maneira como eu estou, apenas um bom velhinho, que gosta de tudo e que não importa com o jeito que eu vivo. Será que o culto que nós estamos dando a Jesus é o mesmo culto que dávamos aos Papais Noéis, ao Papai Noel da nossa vida? Quando nos reunimos, irmãos, eu olho para a nossa igreja local
E às vezes quando eu prego uma mensagem como essa, ou quando eu escuto o pastor Renato, ou o Marcos, ou quem quer que seja pregando uma palavra com veemência, com exortação, eu fico pensando, essa igreja não merece ouvir essa palavra. Porque eu olho para todo mundo aqui, eu vejo uma auréolazinha na cabeça de todo mundo é maravilhoso. Eu fico olhando, gente, mas para quê? Uma palavra dura para esse povo é maravilhoso. Esse povo é quebrantado, esse povo é humilde, esse povo é simples, esse povo ama, esse povo cuida. Faz parte da marca dessa igreja cuidar de vidas, cuidar das pessoas, se preocupar com os irmãos. Talvez a palavra que seja assim é para a gente dizer, continuem assim. Continuemos assim. Não percamos de vista o menino. Porque a palavra diz ali, olha, esse menino será contradição. Se a nossa espiritualidade é uma espiritualidade aprendida de Jesus, nós também somos objetos de contradição. Nós também somos objeto de escândalo para os religiosos. Nós também somos aquele que coloca à ruína muita coisa. Como Jesus foi uma pedra de tropeço para o jovem rico. Como Jesus foi pedra de tropeço para aquele Simão leproso. Jesus não foi agradável para todo mundo. Jesus não é um docinho de coco da história humana. Jesus é aquele que dissipa as trevas. Jesus é aquele que luta contra a mentira. Jesus é aquele que honra a Deus. Jesus não tem compromisso com nenhuma religiosidade, com nenhum esquema religioso, com nenhuma tradição religiosa. Jesus tem compromisso com o Pai dele. E eu me pergunto, será que é assim? Será que eu estou sendo domesticado? Será que a minha maior responsabilidade é com os meus interesses? Ou é com Jesus, sua obra, seus desejos, seus intentos? Jesus jamais se permitiu ser domesticado. Jesus jamais se permitiu ser ofuscado, redirecionado para uma rota que o Pai não tinha trilhado para ele. A igreja também não tem esse direito. A igreja de Jesus, os discípulos de Jesus, não pode errar a rota, não pode errar na mensagem, não pode errar nas suas convicções. Nós também somos objetos de contradição. Nós também não batemos continência para tudo que fala. Nós também temos uma realidade de obediência. Nós também não nos encantamos com os palácios. Nós apreciamos o lugar onde ele está, mesmo que seja um lugar onde tem feno, bicho. Como é que chama aqueles bichinhos que ficam em animais? Carrapato. Eu fiquei tentando lembrar do carrapato há tempo, mas gente, como é que chama aqueles bichinhos que ficam em animal? Pulga, carrapato, percevejo. Ô irmãos, não percamos a nossa fé singela, nosso coração, sabe, Jesus não está atrás de gente que não peca. Irmãos, olha, o pecado já foi resolvido. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O escrito de dívida que era contra nós, ele cancelou cravando na cruz. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nosso problema não é mais pecado, nós somos perdoados. O nosso problema não é o diabo, porque ele venceu. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir, não é para amenizar. Para isso o Filho de Deus se manifestou não para de alguma maneira enfraquecer as obras das trevas, não. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Deus, a Bíblia diz que Jesus na cruz despojou os principados e as potestades. Os expôs publicamente ao desprezo. Não há no planeta Terra nenhum ser humano que não foi liberto, que as cadeias não se abriram para ele, que Jesus não tenha libertado ele do cativeiro do pecado e de Satanás. A questão é se ele quer sair das trevas ou não, mas liberto, perdoado, todos estão. É se eles querem o perdão ou não. Por isso a igreja de Jesus, quando reúne o nosso louvor, irmãos, as pessoas lá daqui 3 quilômetros têm que escutar o nosso cântico. Nós não podemos cantar como se Jesus não fosse algo impressionante. Se alguma coisa enorme que faz com que os anjos cantem, e o seu louvor e as suas expressões são tão dramáticas, tão poderosas, tão gloriosas, que os céus rasgam e a gente consegue ver. Nós não podemos ser indiferentes. Ele nasceu, eu vou para casa. Aquele sacerdote, quando ficasse sabendo daquilo,
Eles deveriam largar tudo. Deveriam largar tudo e ir lá para Belém. Fico pensando, hoje à tarde eu estava pensando, por que Jesus não nasceu em Belém, em Nazaré, em Jerusalém? Porque no coração religioso daquele povo, do jeito que estava, a espiritualidade daquele povo, do jeito que estava, a fé daquele povo, do jeito que estava, eles matariam Jesus antes mesmo de Jesus completasse 1 ano de vida. Nessa noite eu vim chamar você para que você preste atenção, para que você e eu, cada um de nós aqui, se analise, para se você perceber, para que você possa perceber se a sua fé não se tornou uma fé que não tem coração rasgado e contrito. Se a sua fé não é dominical, se a sua relação com Jesus é uma relação com um livro só. A Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus inerrante, suficiente, autoridade sobre nós, mas não é Deus. Aquele povo conhecia as Escrituras, falou para eles, está escrito lá no profeta Malaquias, capítulo 5, versículo 2. Ele leu. Não basta, a gente pode ser o maior teólogo aqui da igreja, o cara que conhece a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, isso não muda você em um discípulo. Você não ter uma vida porca, cheia de pecados, não transforma você numa vida de discípulo. O jovem rico disse que obedecia à lei de Deus desde a sua infância. Aquele moço que entrou dentro do templo diz, eu não sou como os demais pecadores, eu sou uma pessoa que ora, que jejua, não estou vivendo uma prática pecaminosa, mas isso não faz de nós discípulos. O que faz da gente discípulo é saber se a gente está andando com Jesus. Se a gente está prestando atenção como nós cantamos aqui. Tu és o meu fundamento. Eu vou construir a minha vida, meu casamento, meu trabalho, minha empresa. Vou tratar a minha empresa, meus negócios, meus filhos, meus irmãos. No teu fundamento. Vou virar esposa, baseado no teu fundamento. Vou ser marido de acordo com o teu fundamento. Vou negociar, vender e comprar de acordo com o teu fundamento. Não vou produzir, não vou permitir que a minha fé seja uma fé de templo, de prédio, de dia de culto. Não, eu vou viver Jesus todos os dias. Eu quero uma relação com uma pessoa, com Jesus Cristo, com a pessoa de Jesus Cristo. Eu quero me identificar com Ele, eu quero parecer com Ele, eu quero amar o que Ele ama, eu quero gostar do que Ele gosta, eu quero saber do que Ele sabe, eu quero ouvir as suas palavras, eu quero que as pessoas, a olhar a minha vida, digam, você é diferente, você tem alguma coisa em você, você tem uma paciência, você tem misericórdia, você é tão generoso. Eu quero ouvir das pessoas, não é que eu sou santarrão, é que eu tenho as qualidades do Espírito Santo, que são o seu fruto de bondade, de misericórdia, de compreensão, de quebrantamento. Irmãos, isso mede, eu meço. Até quando o irmão chega, irmãos, tem jeito de você chegar mais para frente, se você levanta prontamente e vai. Se alguém chega e fala assim, irmão, chega mais para frente e você fica no mesmo lugar, não. Eu não consigo entender isso, porque isso revela uma rebeldia interior. Amém, irmãos? Aí o pessoal, não fala amém. Glória a Deus, irmãos, o povo não fala. Quando, sabe, é o jeito que eu vejo, pode ser que eu esteja completamente errado, porque sou eu. Mas sabe por quê? Jesus, eu quero ser igual a Jesus. Jesus é a meta da igreja. Jesus é o amor da igreja. Jesus é a paixão da igreja. Jesus é o amor, é o alvo da igreja. É como Ele que nós queremos ser. E olha, nós estamos dispostos, ainda assim, a aborrecer pai, mãe, irmãos, irmãs, pastores, líderes, denominações, pregadores, instituições, presidentes, leis, diretrizes. Se for possível, a gente dá a vida para dizer sim para Ele, quando Ele disse sim. Quando Jesus disse para os seus discípulos, façam discípulos. Ele não disse assim, se deixarem vocês preguem o Evangelho. Se permitirem, se a lei do país permitir, pregue o Evangelho. Ele disse na barba daquele megalomaníaco César, do Império Romano,
Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão. Sejam quem eu sou. Falem para as pessoas. Fale para as pessoas. Nessa noite eu quero te perguntar. Você está no campo ouvindo os anjos cantar? Você está ouvindo os anjos cantando? Você está ouvindo no templo o Espírito Santo falando a respeito do menino? Você está saindo dos lugares mais distantes, vendo pessoas mais esquisitas, tendo atitudes que não parecem com as nossas, mas você olha para dentro do coração deles, você percebe, ele está olhando uma estrela. Mas eu sei quem é essa estrela. Você é discípulo. Você é discípulo de Jesus. Eu sei que você é. Continue assim. Continuemos assim. Que a nossa vida também seja uma contradição para aqueles que querem colocar Jesus numa caixa, num caixote, num ideal de vida. Jesus é tudo para nós. Jesus é o nosso amor. Jesus é a nossa pregação. Jesus é o nosso estilo de vida. Jesus é o nosso desejo de ser igual. Amém, queridos? Quantos querem seguir Jesus? Quantos seguem Jesus? Amém. Olha, chegou a hora de você fazer o que eu falei. Ó. Quantos querem chegar? Eu falo um amém assim, bem assim. Amém. Se você não dá conta de falar um amém para uma coisa tão pequenininha, você é besta, essas coisas. Você sabe o que é que eu penso, irmãos? Quando nós estamos nesse microfone aqui, nós gostamos de falar para as pessoas falarem as coisas. Eu sou assim, fala para o seu irmão, e muitas vezes eu estou lá dentro, fala para o seu irmão, eu vou falar para o irmão não, já acabei de falar. Mas fala. Nós temos que ser maleáveis, simples. Quanto mais íntimo de Jesus, mais simples. Quanto mais íntimo de Jesus, mais humildes, mais humildes. Mais humilde. Vamos ficar de pé. Eu coloquei no meu coração, de vez em quando eu ainda me vejo me rebelando contra isso. Eu coloquei aqui no meu coração, Senhor, eu não quero ser o primeiro. Eu não quero ganhar a discussão. Eu não quero ganhar quem que vai chegar primeiro no estacionamento, quem vai ocupar a vaga. Eu quero, Senhor, quero ir atrás. Eu quero apoiar os que estão fazendo alguma coisa. Eu quero dizer amém nos outros. Às vezes, o meu coração ainda fica duro. Aí depois eu vou para Jesus e ele fala, não é assim, meu filho. Quando nós cantarmos, quando nós orarmos, quando a gente fizer alguma coisa, façamos de maneira grande, porque Ele é digno. Quando a gente cantar, cante com toda a força do seu pulmão, porque Ele é digno. Lá no estádio, pastor Renato, faz tempo que eu não vou mais em estádio, não porque ficou caro demais e eu acho que esses times nem merecem tanto assim. Mas eu já fui no estádio, Júlio, ver o Vila Nova perder para o Goiás. Quase todas as vezes, né? E eu fico vendo aqueles senhores, assim, de 77 anos de idade. Já trabalhei nos jogos, eu fico vendo aquelas pessoas de cadeira de roda. Aquelas criancinhas de camiseta do Goiás, boné do Goiás, copinho do Goiás. E cantando as músicas. Rapaz, o cara, a veia dele chega e fica grossa assim, ó. E começa. E quando o time faz gol, cara, ele pula, o velhinho, 70 anos de idade, pula junto com o novinho assim, ó. Aí esses velhinhos vêm para a igreja. Chega aqui na igreja, perde a força. Perde o entusiasmo, perde a alegria. Não consigo entender isso. Quando você faz aquela venda, aquela coisa da sua empresa, tá ao topo. Você reúne a família, reúne os seus colaboradores e dá presente para todo mundo. Aquela alegria assim, que está estampada na sua cara. Mas quando vem para o culto, aquela cara de quem comeu comida estragada.
Irmãos, se nós fôssemos uma igreja tradicional, eu entenderia isso. Mas nós somos uma igreja pentecostal. Seu amém tem que ser um amém mais assim, louco. Aleluia, glória a Deus. Seu cantar tem que ser mais cheio de quem o Filho nasceu mesmo. Em nome de Jesus, toda vez que você for cantar, e se você souber a música, se você for desafinado, faz igual a pastora Ivone aqui, o pastor Renato já jogou ela para lá para o canto. Se é desafinada, canta lá no canto. Mas ela canta, e um dia eu sentei perto dela, ela não é desafinada não, é afinadinha. Mas canta com a sua alma. Nem todo dia você dá conta de cantar com força. Às vezes tem uma canção de dar um pulinho, dá um pulinho. Nós vamos celebrar, celebra mesmo. Nós vamos dançar, dança mesmo. Nós vamos falar, fale mesmo, para que todo mundo escute. Ué, o que estão acontecendo ali naquela comunidade? O povo passa ali e vai ouvir o nosso canto, o nosso louvor, e eles vão ouvir, e eles vão, o que aconteceu? Grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso eles estão alegres, e a gente vai dizer, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Sabe, irmãos, a alegria dos pastores não é entendida por aquela cúpula que está lá em Jerusalém. A alegria dos anjos não é compreendida por aquelas pessoas que estão em Jerusalém. A atitude de sair lá sei da onde, de algum lugar estranho, ninguém compreende aquilo, mas aquele povo sabe, aqueles magos sabem que valeu a pena. Eles iriam ali, sabe, aquele homem pegar aquela criança no colo e falar, eu posso morrer, não tem nada mais aqui para mim, eu já posso morrer porque os meus olhos viram a salvação. Como aquela mulher que estava ali também, ela começa, é impossível a gente chegar perto do fogo e não se queimar. É impossível a gente chegar perto da água e não se molhar. E nós não podemos ser indiferentes a esse Deus tão supremo, tão grandioso. A essa graça que nos libertou do inferno. Essa graça que nos libertou da escuridão. Essa graça que fez a gente de novo, gente nova. Gente com outra compreensão. Que faz a gente pedir perdão. Que faz a gente amar a esposa. Esposa amar marido. A gente criar filhos com alegria no coração. Mudou a nossa vida. E quando a gente vir aqui, cara, tem que ser prazeroso para você, porque se não for assim, nem precisa vir, nem precisa cantar. Se não for com a alma e com o coração, nem precisa fazer. Tem que ser de todo o coração. Deus nunca diz, eu quero que você me sirva com o seu melhor. Deus nunca disse isso, eu quero que você faça o melhor. Deus diz, eu quero que você faça de todo. Não pode sobrar para ninguém. Toda a tua força. Toda a tua força. Eu sentei com a Sônia ali. Ai, gente, domingo eu nem cantei. Eu falei assim, eu não posso cantar perto da Sônia. Ela perdeu a voz. E essa mulher nunca foi assim uma cantora de sucesso. Mas a Sônia sempre gostou de cantar, nossa família. E ela perdeu a voz. Nunca vi essa menina cantar que não fosse com a alma dela. E agora ela fica assim, ó, pensando, cantando a música na mente. Eu falei, Sônia, esse cântico que você está cantando, ninguém está escutando aqui, mas lá no céu está um barulho que os anjos não estão aguentando, a altura, com a alma e com o coração. Pular, dançar, saltar, gritar não é coisa de jovens. Pular, cantar, saltar, falar glória a Deus, aleluia, é coisa de crente, é coisa nossa. Não perca isso jamais. Não fique velho na fé para isso. Não fique maduro demais para essa experiência. Nós precisamos ver aqui muita gente, de vez em quando, enquanto está o louvor e a palavra, você vir aqui na frente, aqui, ó, se ajoelhar, chorar. Ninguém está vendo, você vem aqui e chora. Deus, aqui minha alma, aqui meu coração. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Você viu no YouTube uma criancinha? Estava tendo um culto, de repente uma criancinha, sei lá, 3 anos, 4 anos, foi lá para o altar, para o púlpito, e ficou lá de joelho, e começou a orar. De repente o pastor parou tudo, e foi vindo um a um, orando ali. Ah, irmãos, nós precisamos dessa experiência sobrenatural nos visitando. A nossa fé é sobrenatural. Tem anjos falando o tempo todo, tem gente sonhando o tempo todo, tem gente tendo revelação o tempo todo. Nós não temos uma filosofia cristã, nós temos uma fé em Jesus.
Nós temos uma fé autêntica, viva, poderosa em Jesus. A gente acredita que morto pode ressuscitar. A gente acredita que situações impossíveis podem ser alteradas. A gente fala com Deus. A gente se ajoelha diante de Deus. A gente abre a alma para Deus. E Deus, quando se manifesta, meus irmãos, levanta a sua mão, segura na camiseta para ninguém ver a tua barriga e levanta, porque ninguém merece. Adore. Não seja indiferente como foi aqueles sacerdotes. Em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção. E que todo mundo escuta a sua voz. Pelo menos você escute a sua voz. Cante, exalte. Sabe, os Salmos é cheio de palavras dizendo, cante ao Senhor, cante ao Senhor. Não é pense na canção. Ele não está dizendo assim, ó, vocês afinados, cante ao Senhor. Não, canta. Canta com júbilo. Não é assim que a Bíblia diz? Cante com júbilo. Cantar é falar em melodia. Não é ficar pensando na música. É cantar. Só a Sônia, que não pode por enquanto. Mas pode arranhar um pouquinho, Sônia. Pode ser. A gente só não vai deixar você cantar no microfone, para não espantar nós aqui. Mas pode cantar, cante, meus irmãos. Vamos adorar o Senhor. Amém. Põe a mão no seu coração. Deus, eu sei que o Evangelho é o poder do Senhor. E como o Max falou aqui na reunião, no início da reunião, que o Evangelho não é mais do que apenas mensagens, palavras. Que o Evangelho é mais do que um livro entre tantos outros livros sagrados. Tu és o Evangelho. O Senhor é a boa notícia. O Senhor é a boa nova. E nós queremos como aqueles pastores. E nós queremos como todos aqueles que ao longo dos anos, ao longo da história humana, se rendeu a Ti em reverência e adoração. Que não ficaram indiferentes ante a Tua palavra. Que não ficaram indiferentes ante a Tua palavra, ante a Tua voz. Que se submeteram e eles foram cheios do Espírito Santo. E Te serviram e testemunharam com as suas vidas e com as suas mensagens e com o seu coração. Que eles de fato viram a glória de Deus. Eu oro para que esta igreja continue assim. Eu oro para que a Nova Vida de Goiânia continue assim. Que a Nova Vida de Goiânia continue simples. Que a Nova Vida de Goiânia, tua igreja, teu povo, teus discípulos continuem assim. Simples, humildes, amorosos. Ó Deus, tão simples, tão cheios de amor, de bondade. Que gostam de contribuir, que gostam de ajudar, que estende a mão, que abraça, que beija, que recebe com carinho as pessoas, que se preocupa com os necessitados, que ajudam as pessoas. Te agradeço por cada um, por cada irmã, por cada pessoa que está servindo ao Senhor e quando serve, serve com o seu coração inteiro, não pedaços, um coração inteiro para o Senhor. Quanto a mim, eu te peço, Senhor, tenha misericórdia da minha vida e me ensine a ser como Tu és. Me ensine, juntamente com os meus irmãos, a ser discípulo, a andar no Teu caminho, a ser como Tu, em nome de Jesus. Vamos dar as nossas mãos